Agora são 11 horas e 39 minutos, 11h39, estou aqui com Vicente Paulo, artista plástico, meu amigo, querido. Obrigado pela tua presença aqui, é um prazer te receber. Mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço a TV Mais, agradeço a você, Luiz Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco mais da minha arte, um pouco de cultura, um pouco da arte mato-grossense, né? Bom, você teve um programa na televisão aqui de Mato Grosso, o Cidade em Arte, onde você mostrava as muitas nuances da arte mato-grossense. E nós temos uma arte que tem um toquezinho particular, né? Não sei se das cores, que acaba... Não que todo mundo faça o mesmo, mas nós temos uma cor mais forte, uma coisa mais carregada. Você percebeu isso nesse trabalho todo? E você conhece todos os artistas? Conheço. Uma identidade. Uma identidade boa. Mato Grosso tem uma característica, especialmente Cuiabá, porque aqui em Cuiabá a concentração de artistas sempre nas capitais ela é bem maior. Mas ela tem essa característica interessante. Eu penso, tem um ditado que diz assim, que o homem é fruto, uma frase, né? O homem é fruto do meio. Eu penso que ele tem a ver com o nosso processo criativo, a criação da arte pelo artista, não só das artes plásticas, mas de todo o segmento da cultura, mas especialmente das artes plásticas. Ela tem a ver com a nossa cidade, com o nosso clima, com a nossa gente, com o nosso calor. Então a partir daí que a gente vai se relacionando e vai materializando aquilo que a gente pensa. E aí os artistas vão produzindo. E as coisas muito... daí vem cores vivas, cores quentes, cores alegres. Então eu acho que tem a ver com isso. O teu trabalho, você acabou partindo muito para o lado das brincadeiras infantis, dessa coisa da infância, né? Uma infância, aliás, que se você começar a retratar a infância atual, você vai ter que mudar um pouco teu estilo, né? Porque vai ter que ir para dentro do computador, telinhas de computador, Roblox, Minecrafts da vida e por aí vai. Nós estamos vendo ali, ó. E muito colorido, né, Vicente? Muito colorido. Eu uso muito as cores quentes, né? Nós chamamos de cores quentes. O laranja, o amarelo, o violeta, o vermelho. Então, são cores quentes que a gente usa bastante. Mas você falou sobre brincadeiras de crianças, é um tema que eu uso bastante, que eu sempre usei, né? Especialmente a pipa, que é uma marca minha. Mas, ultimamente, Fernando, eu tenho, nos últimos anos, especialmente nos últimos 7, 8 anos... Vamos olhando aí as obras do Vicente, pode ir colocando aí, cobrindo nossa conversa aí. Isso. Olha aí, que bacana. Então, se você olhar nessas obras, e aí provavelmente, né, você vai ver as obras mais recentes dos últimos anos, eu tenho pintado 5, 6 signos muito parecidos, que é a borboleta, as flores. Eu coloco esta fase de jardins. Eu estou num jardim. Então, a maioria das minhas obras, nesses últimos anos, você vai encontrar um jardim. Flores, borboleta, beija-flor e sempre as pipas e algum elemento que nos traz aqui para a nossa realidade. Mas... Arara linda. Então, aquela arara. E aí, essa obra é uma encomenda de um amigo, o Cacalo. Enfim, eu estou nesta fase dos jardins, sabe? Aquela fase que você tem muita cor, muita vida, muita liberdade. A ideia... Ali. Pois é. Aquela ali é uma igreja São Benedito que eu reproduzi uma parte dela na Secretaria de Cultura do município agora, no final do ano. Ficou enorme, 6 metros por 8, ficou aquela igreja, na minha leitura, né? Observa que ela não é exatamente daquela cor, tal, mas na minha leitura, e aí ela ficou muito bonito também, esse trabalho.
E esse ano, como é que você está vendo como é que está sendo produzir na pandemia? Está afetando o artista? De repente, dá aquela vontade de parar um pouco ou de carregar nas cores mais frias, mudar o foco? Nós perdemos grandes amigos, grandes artistas esse ano, né? Perdemos. Fernando, é o seguinte, essa pandemia, às vezes, ela pode provocar situações diferentes na cabeça do artista. Na minha, é interessante o que aconteceu comigo, tem acontecido desde um ano para cá. Se eu te disser que nesse um ano e pouco, foi o ano que eu mais produzi, que eu mais pintei, foi o ano que eu mais tive boas ideias, que o meu processo criativo foi mais intenso nesse período. E mais, também foi um ano que eu mais comercializei e vendi minhas obras. Então, enquanto que para alguns artistas, esta questão da pandemia, ela trava, para mim ela teve um efeito contrário. Ela teve um efeito diferente, de produção. Eu comecei a produzir e não tenho parado, sabe? Não tenho parado. Agora mesmo, hoje pela manhã eu fui numa loja já procurar material que já está acabando e tal. Então eu tenho produzido bastante. Como é que a gente define a tua arte? Pois não, perdão. Entretanto, para outros não. Eu conheço muitos artistas e que têm passado necessidade, passaram necessidade ano passado e ainda estão passando necessidade. E que também se travaram na sua criação. Olha só. Então, para cada um, essa pandemia traz um resultado diferente. Mas você tocou num assunto sobre a perda de colegas, de amigos, de artistas. Se tem um segmento da nossa cultura que teve as maiores perdas, eu acho que foi as maiores perdas da nossa história aqui de Mato Grosso na cultura. O segmento é das artes plásticas. Nos últimos 3 anos, de 3 anos para cá, você vê num período tão curto, 3, 4 anos, 3 anos e meio, nós perdemos 8 a 9 artistas, grandes artistas, bons artistas. Você já pensou você perder assim, em 3, 4 anos, você perder 8, 9 artistas? Então é um segmento, e aí, depois que a pessoa morre, acabou. Né? Nos deixou há 3 anos, Adir Sodré, Irigaray, Rafael Rueda, Sebastião Mendes, João Sebastião, Caputim, Regina Pena. Então são grandes artistas. Agora, por último, semana passada, Clóvis Irigaray, né? Uma grande perda. E todos eles, inclusive, nenhum deles faleceu de Covid, da pandemia. Foram alguns de morte natural, né? Caso do Clóvis, caso do Clóvis. O Clóvis, uma pessoa amável, adorável, além da sua arte, ele era uma pessoa fantástica. Faleceu dormindo. Foi dormir e não acordou mais. É uma maneira que todos nós gostaríamos de morrer, né? Se pudesse ter essa opção. Aí, olha aí. Era uma figura, né? Era uma figura. Uma figura, uma pessoa amável, adorável. E que ser humano querido, né? Ser humano fantástico, fantástico. É uma grande perda, para a arte, para a cultura, para o nosso estado, para a nossa representatividade. Vicente, qual é o teu gênero? Como é que a gente identifica o Vicente nesse mundão de arte aí? Contemporâneo. Você pinta com pincel, bisnaga? Como é que você Eu pinto. Faz um misto, houve um tempo, alguns anos atrás, eu pintava. Nós chamávamos de técnica mista. Quando você mistura as técnicas, então eu fazia uma técnica mista. Mas com o tempo eu fui criando novas técnicas e aprimorando e tal. Então hoje, basicamente, o meu estilo é pincel, pena, caneta preta, porque eu contorno, né? Meus elementos, minhas figuras sempre têm contorno.
Então, hoje eu uso isso. Então é pincel, é tinta, tinta acrílica. Eu uso basicamente tinta acrílica. Nunca usei tinta a óleo, sempre uso a tinta acrílica. E pincel e canetas que você tem. Hoje tem várias canetas que você pode, ajuda muito, facilita a criação e tal. Então, o meu estilo, eu pinto também tanto em papel, tanto em tela quanto em papel. Eu gosto, inclusive, de trabalhar em papel porque ele provoca uns efeitos muito legal, aquarelado, que provoca uns efeitos e tem muito a ver com o meu estilo, né? Olha lá, numa exposição com o Valques e o Adriano Figueiredo, né, nós fazendo pose para uma foto, olhando a foto do Valques. Valques, esse rapaz da direita, é filho do Nilson Pimenta, do finado Nilson Pimenta. Isso foi uma exposição que a gente fez num shopping. Você já fez várias exposições? Já. Essa, por exemplo, eu segurando um livro do Rui Matos, numa exposição que nós fizemos, isso aí eu acho que foi lá na TV Cidade Verde, lá numa galeria que a gente tinha aberto. Foi uma exposição que a gente fez lá. Qual a exposição sua que representa mais a nossa cidade, na tua opinião? Não tem uma exposição específica para representar, não. Mas existem telas que a gente pinta sempre, às vezes se relacionando com a cidade ou com o estado, né? Então, vou dar um exemplo agora. Eu tenho pintado, eu recebi algumas encomendas de amigos que eu gosto de fazer trilha. Se você olhar aí no meu Face, nas redes sociais, eu faço muita trilha, gosto de conhecer cachoeiras, eu gosto de mato, pescarias. De bicicleta, inclusive, né? Pedalo. Eu sempre estou inventando uma moda porque eu gosto de preservar o corpo, tentando ter uma vida mais saudável, né? Que hoje é sinônimo, inclusive, de saúde, né? Então, olha lá. Ali umas fotos Agora, isso foi semana passada, a gente foi para uma cachoeira chamada Rancho... Essa cachoeira aí é o Rancho Queimado, depois de Mimoso. Mas não vai de bicicleta daqui lá? Não. A bike que eu uso é leve, coisa leve aqui. Ando 12, 15, no máximo 20 quilômetros. Um amigo meu me chamou para andar de bicicleta. Falou assim, olha, nós vamos andar de bicicleta, olha aí, ó. Então, aquilo ali é um castelo, eu sempre gosto de fazer. Você vai sempre ver, eu vou passear com os meus filhos, a gente já faz, chega na beira da água, vamos construir nosso castelo. Aí o cara me chamou para andar de bicicleta, falou assim, ó, nós vamos andar de bicicleta no fim de semana, você não quer ir junto? Eu falei, mas de repente, né, você arruma uma bicicleta emprestada que eu não tenho? Eu falei, sim, eu arrumo uma bicicleta para você. Eu falei, mas e aí, anda o quê? Quantos quilômetros? Não, nós estamos pensando em andar 150 quilômetros. Você está louco, rapaz. Pois é, eu tenho amigos também que andam 100, 150 quilômetros. Eu falei, mas para que isso? Para que isso? Eu ando assim, o basicão, né? Porque eu jogo vôlei, gosto de jogar vôlei. Agora que a gente parou mas de eu novo... também não posso. Eu fiz 150 quilômetros no fim de semana, de moto. Né? Aí é outra história. De moto. Aí dá para fazer melhor. Né? O que te inspira na vida? Deus é a minha maior inspiração. Cristo é a minha maior inspiração. Depois os meus filhos, que é a minha maior motivação. Então eles me motivam a viver, a crescer e a partir daí você vai tendo, é um ciclo não, é progressivo isso, né? Mas assim, elementos, a natureza me inspira demais. Eu sou apaixonado pela natureza, apaixonado. Ontem mesmo eu assino Sky, né, e tal. Eu assisto basicamente 4 canais: Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic, History, documentários, animais e tal. Aí eu ontem fui visitar, eu estava com a minha filha, fui visitar uma amiga, e aí ela faz um jogo lá que é de japonês, com as espadas e tal, mas espadas de madeira. E aí ela me deu uma dica, falei, porque eu gosto da cultura japonesa, eu sou apaixonado também, mas ainda não tenho esse conhecimento muito sobre eles. Aí ela falou, olha, vai lá no Netflix e tal, tem um negócio dos samurais e ele lá conta a história. Aí de noite eu já fui dormir 2 horas da manhã assistindo um pouco da história
do império, dos impérios, dos samurais, da história da cultura japonesa, que ela é muito bonita. Então, assim, eu gosto muita dessas honra, coisas. né? Muita... Isso, tem demais. Eu gosto disso, eu gosto de ver o leão, eu gosto de ver o pássaro, a fauna, a flora, como eles vivem, como eles se relacionam. O comportamento dos animais, inclusive, nós devemos aprender muito, a gente aprende muito. Para quem tem sensibilidade, pudesse observar, você aprende a viver como ser humano, porque a gente se diz evoluídos, né? Com a nossa razão, o nosso intelecto, mas a gente aprende muito com os animais. Então tudo isso me inspira. A natureza me inspira, a vida me inspira, os filhos, a família. É isso. Bacana. Vicente, quero agradecer a tua presença aqui, parabenizar você pelo ser humano que você é, Obrigado. pelo teu trabalho. Tem uma obra sua na minha casa, você sabe disso. Estou ligado. Tá lá, tem pipa, né? Tem pipa também. Tem pipa, tem brincadeira. Que bom. Essa coisa do lúdico, né? Eu falo sempre que às vezes você entra numa casa, e eu fiz reportagem policial durante muito tempo, em outra época, e me chamava a atenção que você chegava na casa daquela pessoa que tinha sido vítima de violência no fim de semana, enfim, os mais variados tipos de violência, e você não encontrava dentro daquela casa arte. Não tinha um quadro pendurado, não tinha nada. Então falta o lúdico, né? Quando a pessoa não tem ludicidade, quando ela não consegue enxergar além da dureza e da frieza da vida, ela acaba sendo cooptada, né, por coisas que não deveriam estar no mundo dela, como a violência, as drogas e outras coisas, né? Então, o lúdico é importante, né? A arte é importante. A arte é importante. Nós precisamos dela, assim como precisamos do alimento para o nosso corpo, nós precisamos da arte para nos alimentar espiritualmente. Nesta pandemia, Luiz, se me permite, se tem um setor que tem contribuído muito, mas por demais, amenizar essa dor que nós temos passado, este apavoramento, este enclausuramento de pandemia. Se tem um setor que tem nos feito muito bem, é a arte. E está sofrendo tanto, né? E é o que tem sofrido mais. Então você fica dentro de casa, você vai ouvir uma música, você vai ler um livro, assistir uma live, vai assistir uma live, vai assistir um bom filme, você vai pintar às vezes, você vai produzir alguma coisa ali. Então a arte ela está envolvida, ela está no nosso dia a dia, mas nós não temos muita percepção para ela e não temos feito dela um instrumento de revigorar, de nos fortalecer e nos reoxigenar. Façamos então. Vamos fazer isso. Vicente, obrigado. E um bom fim de semana para você. Eu que agradeço. Sucesso e que Deus continue te iluminando, te dando Amém. Boas ideias para você colocar Amém. nas telas para a gente aí. Eu que agradeço. Obrigado a você, obrigado à TV+, obrigado a todos e estamos aí, continuando com a nossa arte.